Fala, líderes de alta performance! Hoje nós vamos falar deste livro aqui, ó, Líderes se servem por último, do Simon Sinek. Será que é bom? O pessoal fala bastante, segue o Simon Sinek, mas será que é a realidade do nosso dia a dia? É o que a gente passa? Isso que a gente vai entender na nossa conversa de hoje, onde eu vou passar os principais pontos que eu considero do livro, trazendo para a nossa realidade, para o nosso contexto. Já que Simon Sinek tem um contexto diferente do nosso, e isso que a gente vai abordar aqui dentro, certo? Então, se você está gostando desse tipo de conteúdo, faz o seguinte, compartilha com todo mundo que é líder ou quer ser líder. Fala, você quer ser líder? Então acompanha aqui o Fábio, porque ele está postando todo dia conteúdo de liderança, compartilha com outros líderes. Vamos desenvolver liderança de alta performance aqui, com quem vive e respira alta performance trazida para a liderança. Então já se inscreve no canal, deixa o like e bora aqui falar sobre o livro. Vamos lá, para a gente falar deste livro, ele toca em 5 principais pontos que a gente vai trazer aqui, a gente vai trazer com minúcia, principalmente 2 pontos. Círculo de segurança, a gente vai entender o que é círculo de segurança, a gente vai entender a fundo com coisas que eu concordo e coisas que eu acho que não faz sentido. Biologia da liderança, isso aqui é muito importante, muito legal, você como líder tem que entender biologia, você vai entender o porquê. Confiança e cooperação, liderança servidora e impacto a longo prazo. Então a gente vai trabalhar esses pontos aqui. Vamos começar com um círculo de segurança, que ele faz o seguinte, ó, é um conceito que descreve um ambiente onde os funcionários se sentem protegidos contra ameaças externas e internas. O que parece legal, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado. Quando a gente protege muito, igual aquela mãe, né? Quando protege muito, o filho ele fica meio acomodado, ele não cresce, aí o filho vai para o ambiente de trabalho e ele não consegue desenvolver. Então tem que tomar cuidado para, ao invés de ser um líder, ser um pai. Aí é ruim. Eu vejo muito líder, muito chefe que vira o paizão. Tem que tomar cuidado. Por isso que eu não concordo 100%, mas vamos entrar item por item aqui. O primeiro item é comunicação aberta e transparente. Por que eu gosto desse item aqui? Porque aqui está ligado à cultura. Cultura. Essa para mim é a parte mais importante. Por quê? Quando você comunica a sua cultura, os seus valores, o que você acredita, você vai trazer pessoas para o time que compactuam e vivem essa cultura. Tem que ser transparente. O que a empresa valoriza, o que a gente valoriza, o que os nossos clientes valorizam, tem que estar muito alinhado isso. Porque se não é transparente, talvez pode entrar uma pessoa na operação que não tem a cultura, que não vive a cultura. E aí é muito ruim. Porque essa pessoa ela vai se desconectar. Vai acontecer que o líder está falando e as pessoas, lá vem esse cara falar de novo disso. Por quê? Porque não entendeu, porque não conectou a cultura. Então a cultura ela é importantíssima em cada instituição. Por exemplo, a G4 tem treinamento para empreendedor, onde eles trazem qual que é a maior dor que os empreendedores têm. E a dor número 1 é cultura. Empresários perdem o time por causa de cultura. Líderes perdem o time por conta de cultura. Por não ser transparente, por ter medo de algo. E aí a outra questão importante. Se você tem um ambiente que não é transparente, as pessoas têm medo de expor ideias, porque não sabe. O Fábio não é transparente, vai que ele não gosta disso que eu estou falando aqui, eu não vou falar não. Agora, se eles sabem o que o líder está atento, eles vão expor as ideias. E para um crescimento, a exposição de ideias é fundamental. Uma pessoa que tem medo, ela não consegue evoluir. Então tem que ser um ambiente onde todo mundo cresça, onde todo mundo passe ideias a todo momento. Vamos falar o segundo, que é empatia e cuidado com o time. Empatia é entender, se colocar no lugar do outro. Fábio, isso é tranquilo? Claro que não, porque não tem como. Não tem como se colocar no lugar do outro. Você vai entender e ponto. Você vai chegar até aquele ponto. Porque as pessoas têm contexto. Como que eu vou entender uma mãe que deixa o filho em casa para trabalhar e às vezes perdeu um marido na pandemia? Como que eu vou me colocar no lugar dela? Não tem como. Não tem. Como que eu vou me teletransportar para o contexto dela? Não tem como. Cada líder tem seu contexto. E acho que isso é importante até para a gente fazer aqui abrir aqui um parênteses. Por exemplo, eu gosto de Simon Sinek, mas eu utilizo ele com benchmark para algumas ações.
para entender, pô, isso faz sentido, eu vou trazer para minha liderança. Se não faz sentido, eu vou descartar. Não existe você copiar 100% alguém, senão você não é líder. Líder não segue manada. Não copia ninguém, líder. Líder é autêntico. E ele vai ser autêntico como? Pegando ali benchmarks, modelando pessoas de sucesso. Para ele ser uma pessoa de sucesso. Uma IA, por exemplo, uma inteligência artificial, ela pega artigos, pega pesquisas, pega insumos, junta para criar um insumo novo. Você como líder tem que fazer isso. Eu vou pegar aqui um pensamento do Sinek, vou pegar um pensamento do meu dia a dia que eu vivo junto e eu crio um pensamento novo. Lidero. Crio alternativas. Saio da manada e levo o meu time junto para aquele lugar, para o melhor lugar possível. Então empatia é fundamental. E como eu falei, entender. Porque se colocar no lugar do outro é muito difícil. Então você entende ali. E muito importante, a pessoa tem que se sentir ouvida. Esse é o principal. Ela quer sentir que você está dando valor para o que ela está falando. Porque senão também não adianta. As pessoas percebem quando a pessoa está prestando atenção ou não. Se essa pessoa ela começa a falar e você não presta atenção, você não tem a escutativa, que é fundamental para um líder, as pessoas percebem e ela vai ficar desanimada. Então você precisa ter a escutativa para você capturar também o objetivo daquela pessoa, porque isso é muito importante. Você é um líder, você tem que cuidar de uma unidade. Uma unidade, o time tem que ser unido. Se você está identificando ali que o objetivo daquela pessoa está distante, ela quer ficar, sei lá, 3, 4 meses e já está procurando emprego, você precisa arrancar fora. Maçã podre. Se você identificou que a pessoa não vai mudar, que ela não vê os princípios e valores alinhados com a empresa e está lá de passagem, você está matando o outro time. Você está matando, aliás, o seu time. Que as pessoas que estão lá se desenvolvendo, crescendo, e você vai perder tempo com uma pessoa que não está ali com o objetivo alinhado. E aí você perde as pessoas que estão desempenhando, que querem crescer, querem se tornar sócio, querem fazer acontecer na empresa, porque você está perdendo tempo com uma pessoa que não está nem aí para a empresa. Isso acontece muito no mercado também. Líder acaba olhando muitas vezes uma pessoa que não está performando, que não está crescendo. Ah, essa pessoa está performando, já deixa ela. E aí busca às vezes alguém que não está performando porque de fato não está alinhada com a empresa, só que ele está perdendo tempo lá. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E quando você tem a escutativa como líder, você consegue entender e trazer a unidade. Eu vou dar um exemplo aqui de unidade. Existem as ligas americanas. MLS no futebol, temos a NBA, que é o basquete, NFL, que é futebol americano, e lá são franquias, são unidades. Vou dar um exemplo aqui. Imagina o presidente do Boston Celtics. Então foi lá, o cara comprou o Boston Celtics e ele começa a fazer um monte de besteira. O que acontece? A liga se reúne e expulsa ele. Fala, você vai ter que vender o Boston Celtics. Mas eu não quero. Não, a gente decidiu. Uma unidade. Você, com esse posicionamento, vai prejudicar todo mundo. As pessoas vão se afastar da NBA por causa do seu comportamento. Você vai ferrar com todo mundo. Então, unidade. Outro exemplo, na MLS. Você sabia que na Liga de Futebol dos Estados Unidos, o Inter Miami levou o Messi. Só que o Inter Miami vai pagar apenas 30% do salário do Messi. Como assim? A liga está pagando o salário do Messi. Os outros times estão pagando unidade. Por quê? Sabe aquele jogador? O jogador está lá, tem um time dos Estados Unidos que quer contratar o Fábio. Eu olho para aquela liga e falo, Estados Unidos, ninguém vê essa liga. Aí eles falam para mim, mas o Messi vai jogar lá. Opa, vou jogar contra o Messi? Vou ter visibilidade? Eu vou. Olha como a liga enriquece. Eles percebem isso. Que quando tem um fato bom, faz todo mundo crescer. Unidade. Então o time, um líder, ele tem que promover isso na equipe dele. A equipe dele tem que ser uma unidade. Porque uma pessoa que puxe para baixo, ele ferra com o time. Por isso que no modelo corporativo tem muitas coisas que precisam ser analisadas. Tem gente que está lá 6 meses, 9 meses, 1 ano, tomando feedback ruim e está na operação, muitas vezes. Porque tem que passar por isso, agora tem que ser a nota X, agora tem que ser a nota Y. O cara não está nem aí pensando mais no trabalho.
e prejudicando as pessoas que estão entregando um bom resultado. Porque tem meta que é alinhada com o time, é cooperação. A gente vai falar de cooperação aqui. Precisa estar alinhado. Líder tem que estar com unidade. Todo mundo junto, olhando para o mesmo objetivo. Isso é o poder da unidade. E o líder tem que estar atento a isso, para ver quem que está de fato querendo participar disso e quem está fora. Ele é o cuidador, ele que vai olhar e falar, caramba, esse cara aqui tá com a cabeça em outro lugar. Porque aí, imagina, tá lá esse colaborador que não tá nem aí com a empresa, ele vai almoçar com o seu time que tá bem. E aí ele começa no almoço, não sei não, olha só lá fora estão pagando mais tal negócio. Nossa, eu soube que lá no outro lugar tem isso. Ou seja, começa a contaminar o time muitas vezes. Líder tem que ficar esperto, o líder tem que ter o olho de águia, ficar atento com tudo. Aqui na escola tem que ficar atento em tudo. Eu sou o maior guardião da cultura. Se eu estou identificando que alguém está fora da cultura, eu já converso com o líder. Falo, vamos analisar, vamos ver o que está acontecendo. Se a gente entender que o propósito está desalinhado, não fica. Não fica. Ou às vezes pede para sair. Porque não tem como. Não tem como. Eu não vou dar conta de todo mundo. Eu não vou dar conta, você como líder não vai dar conta de todo mundo eu consigo resolver. Não, vai ter pessoa que tem um contexto totalmente diferente e não vai se adaptar ao que você está falando. Você precisa ter a humildade de reconhecer, não faz sentido essa pessoa, eu vou demitir. Você está demitindo, você não está matando ninguém. É de uma demissão, dessa demissão a pessoa vai lá e vai buscar outra coisa. Você está até ajudando ela, porque se ela está numa cultura que não faz sentido para ela, ela está sofrendo todos os dias. Você tem que lembrar disso, ela está sofrendo todos os dias. Então você tomar uma decisão por ela, vai salvar ela. Demissão. O líder tem que ter decisões difíceis para cuidar do time. Terceiro, reconhecimento e valorização. O líder celebra conquistas. Mantém o time estimulado. Eu vou falar isso de hormônios daqui a pouco, mas tem que comemorar, tem que celebrar. O líder tem que dar feedback, tem que pôr pressão, porque as pessoas só crescem em ambiente de pressão, o resultado extraordinário só acontece em ambiente de pressão, mas tem que celebrar as conquistas, porque ninguém vive só de pressão. Tanto é que em um esporte de alto rendimento tem medalha, tem a celebração. Imagina, o cara vai lá, se supera, ganha as Olimpíadas, no final não tem nada. Agora vai para casa. Não, tem a celebração, põe a medalha de ouro lá. Você quer ter um time de campeão, um time de alta performance? Dá medalha, celebra, celebra e celebra. Quarto, criação de um ambiente seguro. Implementar um ambiente onde os colaboradores se sintam psicologicamente seguros para serem eles mesmos. Então é o seguinte, como líder, você precisa que todo o time esteja alinhado com a cultura. Sabe por quê? Porque se você entender que tem alguma pessoa que não está alinhado, essa pessoa ela vai levar para o concorrente alguma coisa, vazar alguma informação, o que você faz como um líder? Você se retrai. Eu não vou falar essa informação aqui porque estão vazando. E esse é o pior ambiente que existe. As pessoas não vão querer falar. Lembra, por causa de uma maçã podre muitas vezes. E aí você prejudica todo mundo. Uma vez você identifica, você consegue expor suas ideias, você cuida da cultura da empresa. Cultura é lei. Se tivesse uma lei na empresa, seria cultura. Você tem que cumprir isso aqui. Se você não cumprir isso aqui, você vai estar fora da empresa. E acabou. Cultura. Seu time precisa estar aculturado. Seu time precisa entender a cultura todos os dias. Se você quiser, todo dia de manhã você manda um WhatsApp pro seu time. A cultura é essa. Amanhã a cultura é essa. A gente faz isso daqui. O que a gente faz aqui, pra você ter uma ideia? A gente faz quiz direto. Então a gente pega, fala com um líder, tem um quiz aqui pra você. Cultura. E aí? Qual que é a nossa cultura? O que a gente valoriza? O que a gente faz diferente? Então todo mundo atento aqui. Vive a cultura. E uma hora está entrando muita gente nova, você precisa continuar cuidando da cultura. Então você tem que fazer sempre esse exercício de lembrar qual é a cultura, viver a cultura. Isso é fundamental. Porque aí, todo mundo tendo a mesma cultura, entendendo de fato o propósito da empresa, ninguém vai ter medo de expor ideia, vai ser um ambiente muito seguro. Agora, se eu sei que tem alguém ali que está vazando informação, não vai ser seguro para ninguém.
5. Liderança servidora. Servir, servir, servir. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Se você não quer servir, nem queira ser líder. Você vai sofrer. 6. Estabelecimento de confiança. Sem confiança e lealdade, nenhuma gestão para de pé. Ética é inegociável. Lealdade. Honre quem te honra. Honre quem te honra, sempre. E lealdade é diferente de fidelidade. Porque fidelidade pressupõe, pô, esse cara tá entrando no meu time e nunca mais ele vai sair. Isso seria fidelidade. Ah, sou fiel à empresa. Ah, mas se receber uma proposta 3 vezes maior, eu não vou porque eu sou fiel à empresa. Não. Tem que ser leal. Leal é, conversa comigo, Fábio, recebi uma proposta aqui 3 vezes maior. Eles vão me entregar isso, isso, isso. Tô indo lá fazer entrevista. Daí eu vou entender. Caramba, não, vai lá, vai fundo, pô, uma baita oportunidade. Não, não vai. A gente vai conseguir aqui chegar nesse objetivo. Você pode se tornar sócio e tal. Lealdade. Preto no branco. E não fidelidade. Ah, pô, tem que ser fiel. Não, ninguém tem que ser fiel a uma empresa. Tem que ser leal. Tem que ser fiel à sua esposa, seu marido, isso sim. Mas a empresa tem que ser leal. Não cobre fidelidade das pessoas. Tem líder, muitas vezes, eu vejo no banco, que o cara vai para outro banco, o cara fica puto da vida. Não, tem que ir. Se ele enxergou uma oportunidade maior no outro banco, é porque você não conseguiu fazer o trabalho direito. Agora, é importante lembrar, se ele não foi leal, você não perdeu ninguém. Porque se ele não é leal com você, não é leal com o cliente. E se ele não é leal com o cliente, não vai dar resultado. Então, não se preocupe com isso também. 7. Promoção da colaboração. Colaborar. O time é uma unidade. Repito mais uma vez, seu time tem que ser uma unidade. Todo no mesmo objetivo. Se um ganha, todos ganham. Se um perde, todos perdem. Se um perde, todos perdem. A 19 estão performando, não está ruim. Se um perde, todos perdem. Porque esse um vai começar a influenciar os outros. E notícia ruim vai muito mais rápido do que notícia boa. Pode ter certeza disso. Eu vou usar aqui um exemplo para ficar claro para você. É um exemplo chulo, mas fica claro. Você tem 95% de perfume e 5% de cocô. Juntos os dois, vira tudo cocô. Então tem que tomar cuidado com isso. 8. Educação e desenvolvimento contínuo. Promova desenvolvimento profissional. E aqui um outro exemplo muito importante. Não se martirize pelo seu time em relação à educação. Muita gente fica buscando, minha empresa tem que me pagar uma educação, minha empresa tem que pagar treinamento. Tem nada. Tem nada. O responsável pelo treinamento e desenvolvimento de cada colaborador é ele mesmo. O que você precisa como líder é mostrar isso para ele. A gente aqui na Unibanco tem toda quinta-feira treinamento e desenvolvimento. A gente dá o treinamento. Mas isso é pouco. Alguém quer performar de verdade, você quer ter um time de alta performance, eles vão ter que buscar o estudo dele. Então você precisa conscientizar essa pessoa. Falar, você quer crescer de verdade? Você tem que buscar estudo fora, você tem que trazer coisa nova. Tem que ficar esperando a empresa. Eu fui o profissional com mais certificações de investimentos do Brasil e nenhum banco me pagou R$1 de curso. Eu me banquei todo o tempo. Por quê? Porque era para mim, era para o meu desenvolvimento. Eu tinha essa consciência. Se você quiser ter um time de alta performance, você precisa desenvolver essa consciência em todo o seu time. Só que às vezes um líder que passa a mão, um chefe que passa a mão no sentido de deixa, eu tenho que te treinar, vem aqui. A empresa não está te pagando, caramba, eu vou falar com o departamento de treinamento para pagar para você, esquece. Tem que ajudar? Tem. Mas a educação tem que sair do bolso do colaborador, ele não dá valor. Ele vai continuar esperando a empresa. E você vai se ferrar por conta disso como líder, porque ele não vai trazer coisa nova, é sempre os insumos da empresa. O colaborador tem que participar se ele quer evoluir. Agora, se ele não quer evoluir, se ele não quer ser alta performance, nem precisa. Aí espera a empresa, só que vão ter outras pessoas que vão buscar o conhecimento e vão passar na frente. E se você não conseguir desenvolver isso no seu time, provavelmente o líder do seu lado, o time dele está conseguindo se desenvolver de forma própria. E aí, seu time vai ficar para trás. É uma autogestão. É uma autorresponsabilidade. Como falei, você não é paizão do time, você não é a mãezona do time. Você é o líder. Líder põe pressão. Líder desenvolve. Líder cuida.
Mas tem que tomar cuidado. Senão você vai ter um time de mimado. E depois pra você tirar um time mimado, esquece, é muito difícil. Você cobrar depois é muito difícil. Cuida da cultura. Agora a gente vai falar de biologia. Que o livro traz 4 importantes hormônios. A gente vai trabalhar cada um deles. O primeiro hormônio é a endorfina. Qual que é a função da endorfina? A endorfina são hormônios que ajudam a aliviar a dor e a aumentar a sensação de euforia. O que você vai fazer para o seu time para conseguir liberar endorfina? Falar com eles para eles fazerem atividade física, buscarem formas de refúgio, formas de desabafar, formas de extrapolar. Por quê? Se ele não tem esse refúgio, ele está entre empresa e casa e empresa, aonde que ele vai descontar as coisas? Ele vai chegar em casa, vai descontar na esposa, no marido, no filho? Perde o casamento. Ah não, desconta na empresa. Perde o emprego. Quer ficar estressado com todo mundo. Então você precisa conversar com as pessoas do seu time e falar, ó, vai buscar alguma atividade física, vai fazer alguma coisa para desestressar. Vai liberar a endorfina, senão ferrou. Você tem que ser uma pessoa chata para isso. Incentivar mesmo. Fala, meu time aqui a gente incentiva muito. A gente tem a camiseta do Sem Atalho. A gente posta aqui, as pessoas fazendo atividade física. Fui na academia, fui correr, fui fazer pilates. Tem que fazer isso. Incentiva seu time a isso. Ok? Segundo, dopamina. Dopamina é responsável pelo prazer e pela recompensa. Ela é liberada quando alcançamos uma meta ou completamos uma tarefa. Lembra que eu falei celebrar? Celebrar conquistas. O que é uma conquista? Uma conquista, ela vem quando você atinge uma meta. Se não tem meta, não tem conquista. Não tem conquista se não tem meta. Por quê? Você cravou um objetivo. Quando você passou, quando você chegou e passou desse objetivo, você comemora. Estava falando das Olimpíadas. Eu estou numa maratona, 42 quilômetros. Completei, comemoro. Tem que ter um fim, tem que ter uma meta para liberar a dopamina. Senão não tem como. Olha só, hoje em dia, os jovens têm muita dopamina liberada. Hoje os jovens são muitos viciados em dopamina. Estão aqui, por exemplo, no TikTok a todo tempo assim, ó, vendo dopamina, 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 dopamina. Hoje tem uma tecnologia. Hoje um jovem tem ali um videogame muito moderno, simulador. E aí, não é que o trabalho ficou chato, mas o ambiente externo ficou muito legal. Lá atrás, o ambiente externo, por exemplo o meu, era um Mega Drive. Que legal, era um jogo legal, mas não tinha os gráficos que tem hoje. Então, o trabalho era mais fácil competir com o lazer. Hoje é mais difícil. Então alguém que entra no mercado de trabalho, vivendo esse mundo de dopamina, ele vai sofrer no trabalho. Por isso que você precisa estar sempre objetivo, sempre meta. Alinhamento de expectativa. Ó, seu próximo passo é esse. Você vai fazer isso. Feedback constante. Para que a pessoa consiga liberar dopamina dentro do trabalho. Esse é o desafio. Para que ela se sinta desafiada dentro do trabalho. Para que ela sinta que está crescendo, evoluindo. Se não tem meta, ela não consegue evoluir, não consegue crescer. Então, muito importante é a liberação de dopamina. Para você conseguir que essa pessoa, que esse profissional, se sinta desafiado e queira crescer a todo momento. Depois, o terceiro é serotonina. A serotonina é conhecida como hormônio da felicidade e do bem-estar. Ela é liberada quando nos sentimos importantes ou respeitados. Aqui tem um recado muito importante. Líder tem que ter o respeito por todo mundo. Faltou com respeito, perdeu o time. Você tem que ser duro, ambiente de pressão é importante, mas sempre com respeito. Respeite todo mundo. Vai dar um feedback, um feedback mais pesado, traz a pessoa para o ambiente ali, só você e ela, e você dá o feedback. Não expõe as pessoas. Não faça isso. Você vai perder o respeito. Perdeu o respeito, perdeu o time. Então, quando o time sente que eles estão num ambiente de respeito, onde ele não vai passar por isso, ele tem a serotonina. Ele vai se sentir bem, vai ser feliz no trabalho. Pressão não é antifelicidade, pressão é um ambiente que é um privilégio. É um privilégio ter a pressão, porque é o que faz você evoluir. Nada evolui sem pressão.
Não tem como. A pressão é importante. Mas tem que controlar a pressão. Imagina um balão que está ali colocando pressão. Se não cuidar, ele estoura, o balão estoura. Por isso um líder vai controlando a pressão. Agora eu vou tirar, agora eu vou diminuir um pouco, agora fazer isso para não estourar. O líder tem que saber dosar. Agora, líder que só promove bem-estar, que é um líder queridão, sabe o líder queridão? Ah, faz o que você quiser, aí a gente é amigo, tal. Ninguém evolui com ele, fica todo mundo amigão e acabou, só que o resultado não chega. Líder amigão não existe. Você tem que pôr pressão, crescimento, senão a pessoa não evolui. Somos seres humanos. Seres humanos tem que ter uma pressão. Controle a pressão. Mas tem que ter pressão. E por fim, a oxitocina. A oxitocina é o hormônio do amor e do vínculo social. Ela é liberada através de interações sociais positivas como toques, abraços e atos de bondade. Aqui eu trago muito a questão da empatia. As pessoas têm que se sentir respeitadas, têm que sentir que são ouvidas, têm que sentir que é um ambiente acolhedor. E aí ela vai ter a oxitocina. É um ambiente cooperativo, que todo mundo entende a cultura, que todo mundo está alinhado, mesmo propósito, todo mundo consegue expor as ideias. Você como líder tem que ser o guardião desse ambiente. Como eu falei, é um ambiente de pressão, mas um ambiente de crescimento, um ambiente legal, um ambiente onde as pessoas são felizes. Porque imagina, boa parte dos colaboradores, por exemplo, meus aqui, vem de metrô, trem, ônibus, fica 1, 2 horas pegando transporte público. Imagina, chega 2 horas no transporte público, chega na empresa e não tem a felicidade. É um negócio ruim, tem que vender coisa ruim, tem que fazer coisa errada. A pessoa fica deprimida. Então tem que ser um ambiente alegre, tem que ser um ambiente feliz. Mas tem que lembrar que tem que entregar resultado. Todo mundo divide resultado, o resultado é rei. Mas você vai ter que cuidar e ir dosando. Por isso que um líder, por isso que é difícil ter bons líderes. Por isso que os bancos estão sofrendo para conseguir novos líderes. Às vezes o banco promove um especialista de investimentos que performa, ele vira um líder ruim. Porque tem outros atributos. O líder tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar das pessoas, tem que servir todo o tempo. Por pressão, tira a pressão, conversa aqui, acerta ali, arranca a maçã podre, promove um cara aqui, agora preciso treinar outro. É assim, é todo dia o líder. O líder vive aquele negócio. Eu vivo isso aqui. Isso é um líder. Você quer ser um líder? Então tem que viver o negócio. Tem que falar, puta, eu quero promover todo mundo, quero crescer todo mundo. Mas só vai crescer quem quiser crescer. Quem quiser fazer acontecer. Se você não quer fazer acontecer, você está com outro propósito, vamos trazer outra pessoa que queira. Tem tantas pessoas querendo fazer isso. Vamos buscar. Para de perder tempo com quem não está no mesmo propósito que você. Para de perder tempo. Porque aí você está tirando tempo de pessoas boas que querem você próximo para eles evoluírem. Cuida do propósito e do alinhamento de todo o seu time. Muito importante. Então esses são os principais pontos. Vou passar rapidinho nos outros 3 pontos aqui, que são confiança e cooperação. Importantíssimo. O time tem que ter confiança para expor ideias. O time tem que ser um ambiente onde todos colaboram. Unidade. A palavra aqui é unidade. Vocês pegaram o exemplo ali da MLS, da Liga Americana de Futebol. É isso, unidade. Todo mundo no mesmo objetivo, um ganha, todos ganham, um perde, todos perdem. Liderança servidora. Se você quiser saber mais sobre isso, no vídeo anterior eu falei bastante sobre isso, que é do livro do James Hunter, falando muito de servir, servir, servir. Ali você vai ter quase 20 minutos falando de servir, da importância disso, que faz sentido, o que não faz sentido. E por fim, o impacto a longo prazo. Se você é um líder que faz tudo o que eu trouxe aqui, que é o que eu vivo aqui na escola, eu estou olhando para o longo prazo, já são 5 anos e meio na escola, e eu quero que a escola tenha 150 anos. Então eu preciso ter impactos a longo prazo. Para isso, tem que exercer a autoridade. A autoridade vem com respeito. Se eu estou olhando para o curto prazo, eu vou utilizar o poder do meu cargo. O poder do cargo funciona? Claro que funciona no curto prazo. As pessoas vão ficando doentes. Você é o chefe que manda. Sou o chefe que manda, todo mundo me obedece. Legal, as pessoas vão fazer? Vão fazer. Mas elas não aguentam ficar muito tempo. O resultado cai. Curto prazo. Agora, um líder que trata todo mundo com respeito, que põe confiança nas pessoas, que o time evolui, que o time treina, que o time aprende porque ele está buscando conhecimento, ele vai trazer coisa nova. Esse time vai se caminhar para o longo prazo. Por quê? Você vai promover tanta gente
Porque entra outro, você vai lá, faz crescer. Entra outro, você vai lá e faz crescer. Entra outro, porque é a cultura vai... Você vai cuidando da cultura, as pessoas vão chegando, o próprio time abraça e já faz a pessoa ter a cultura. Se todo mundo entender a cultura, o time inteiro cuida ali. E aí entra uma pessoa, ou ela é expurgada pelo time, porque ela entende que aquele ambiente não é para ela, ou então ela se adequa à cultura e cresce com o time. É assim que acontece, certo? Então eu espero que você tenha gostado. Coloque nos comentários qual livro você quer que eu fale aqui, que eu traga ali os principais pontos-chave e conecte com a realidade que eu vivo, principalmente. Eu também estou em muitos grupos de masterminds, onde eu converso com vários empresários, por exemplo, o Flávio Augusto, que é o dono da Wiser. Então estou no mastermind ali com ele, só para dar um exemplo. Porque a gente precisa buscar referências. A gente precisa estar sempre evoluindo, sempre aprendendo. Você tem que sentar na mesa de pessoas que chegaram aonde você quer chegar. Para você aprender mais, para você buscar mais conhecimento. Você tem que expandir suas ideias. E é isso que a gente está fazendo aqui. E é isso que eu vou fazer com você todos os dias. Vou te provocar todos os dias. Trazendo conteúdo de liderança aqui todos os dias. Vambora? Então já segue o canal, a playlist aqui, liderança de alta performance, que você, eu tenho certeza que vai evoluir muito como líder. Compartilha com todo mundo que é líder ou quer se tornar líder. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!